Bom, por exemplo, 12, convecção natural em torno de um cilindro, juntamente com convecção forçada de ar dentro de um tubo, com o objetivo de determinar o comprimento dele, né? Então, em um tubo, há um escoamento interno de ar que entra com uma temperatura média de 32 graus Celsius, 305 Kelvin, e sai com uma temperatura média de 22 graus Celsius, 295 Kelvin. Ao redor do tubo, a água quiescente com T infinito igual a 12 graus Celsius, 285 Kelvin. O processo de escoamento e de transferência de calor do ar para a água ocorre em regime permanente, em que a vazão máxima do ar é de 0,035 kg por segundo. O tubo é de PVC, policloreto de vinila, com condutividade térmica de 0,17 watts por metro Kelvin. E os diâmetros interno e externo valem 98 mm e 102 mm respectivamente, tá? Então, tranquilo, né? Então tem o ar aqui que entra a 32 graus Celsius ou 305 Kelvin e sai a 22 graus Celsius ou 295 Kelvin. O objetivo é determinar esse comprimento, tá? A temperatura aqui fora está a 12 graus Celsius, 285 Kelvin, e o ar aqui é parado. Então, é convecção natural do lado de fora e convecção forçada do lado de dentro, tá? Então, está o ar aqui e aqui do lado de fora é água, tá? Nesse caso aqui não vai ter radiação, porque nós temos água do lado de fora, ok? Que é mais, não é muito comum ter radiação ser tão evidente assim no caso da água, tá? Água na forma líquida. Bom, e aí esse cálculo desse tipo, na verdade, o certo seria fatiar tudo isso tudo e fazer cálculo fatia por fatia, tá? Que é o ideal. Mas no nosso curso a gente não vai ver isso. Eu posso até mostrar para vocês, mas não a gente usar isso no curso, ok? Assim, para vocês fazerem. Então nós vamos ter aqui, na verdade, a gente tem uma temperatura da superfície interna, tá? E uma temperatura da superfície externa, tá? O TSE, ok? Então nós vamos calcular o comprimento do tubo, o objetivo é calcular essa temperatura da superfície interna e da superfície externa. Mas claro que nós vamos calcular baseado em valores médios, tá? Tudo baseado na média aritmética, ok? Bom, para o cálculo do número de Nusselt interno, que é a convecção forçada, a gente pode usar a equação de Dittus-Poiter, que ela é válida para Rn maior que 10 a quarta. Então está aqui a equação de Nusselt para o regime do escoamento interno. Para o escoamento externo, tá, o Nusselt externo, convecção natural, nós vamos usar essa equação aqui, tá? Ela é válida para regime, para número de Rn menor igual a 10 elevado a 12, tá? Em função do número de Rayleigh e do número de Prandtl do lado externo, ok? Bom, aqui estão as propriedades do ar, para 250 Kelvin, 350 Kelvin, tá? Todas as propriedades aqui. Aqui as propriedades da água como líquido saturado, ok? Aqui é o volume do líquido saturado, a densidade é só fazer o inverso desse valor que vai encontrar aqui. E aqui as outras propriedades. Bom, aqui vamos às questões. Tá? Determine, letra A, o número de rendas do escoamento interno. B, o coeficiente convectivo interno em watt metro quadrado Kelvin. C, a taxa de transferência de calor em watt. D, o comprimento do tubo em metros. E, a temperatura média da parede externa do tubo, TSE. E F, a temperatura média da superfície interna do tubo, TSI em Kelvin. Tá? Bom, até a letra C é tranquilo, tá? O processo é direto. Onde dá mais trabalho é na letra D. Okay? E é claro, se nós calcularmos a letra D, automaticamente nós estaremos calculando a letra E e, de uma certa forma, a letra F também. É aqui na letra D que cai no processo iterativo, juntamente com essa. Tá? Bem, aqui vem as considerações, para o processo iterativo do comprimento do tubo e do cálculo da temperatura média da parede externa do tubo. TSE utiliza uma tolerância de 1%. Para o cálculo do item E e do item E, um depende do outro. Então, é preciso estimar o TSE, calcular o HCE, então encontrar o comprimento do tubo.
E aí calcular novamente TSE usando a equação de transferência de calor entre a superfície externa do tubo e o meio externo, água. Então comparar com TSE estimada e considerar a tolerância de 1%. Tá? Então, temos esses detalhes aí do exercício. Bom, mas vamos fazendo ele passo a passo para vocês entenderem aí como é que funciona, tá? Bom, a solução. Letra A, o número de rendos do escoamento interno. Temperatura média do lado interno é a temperatura média de entrada mais a de saída dividido por 2, tranquilo, né? Somando esses valores, a temperatura média vai dar 300 Kelvin. E aí as propriedades do ar, a temperatura de 300 Kelvin, são essas que estão aqui, tá? Densidade, calor específico, a pressão constante, viscosidade dinâmica, condutividade térmica do ar e o número de próton. Tá? O número de rendos por escoamento dentro do tubo, tá? 4 vezes a vazão máxima dividido por πdmi. Tá? Essa relação aqui só serve para uma seção circular. Tá? Substituindo os valores, o número de rendos vai dar 24.633. É regime turbulento, então nós podemos usar a equação de Dittus-Boiter. Ok? Aí o coeficiente convectivo interno. Então, a gente usando a correlação de Dittus-Boiter, tá? Aqui é 0,3 porque é resfriamento do ar, ok? E aí, substituindo os valores, nós vamos ter o valor de 67,57, ok? O coeficiente convectivo interno é dado por essa relação aqui, tá? O número de Lúcio é igual a HCI vezes DI sobre o KI, substituindo os valores, ok? O HCI vai dar 18,13. Então, o coeficiente convectivo interno vale 18,13 watts por metro quadrado Kelvin, ok? Então, esse é o valor esse coeficiente convectivo do ar não vai mudar, ele vai ser fixo, porque a temperatura média de entrada e a temperatura de saída, as duas são fixas, tá? Bom, C, a taxa de transferência de calor em watt. Muito bem. A variação de energia térmica que ocorre dentro do tubo, tá? É a transferência de calor que ocorre para fora do tubo na direção axial ao escoamento, beleza? Então nós temos aí, a gente pode calcular como essa transferência de calor como a variação da energia térmica, que é a vazão máxima vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura. E aí substituindo os valores, tá? O resultado vai dar menos 704,9 watts. Tá? Então, esse valor negativo é porque o ar dentro do tubo está perdendo energia térmica, ok? Tá sendo resfriado. D. Aqui que começa, né? O comprimento do tubo em metros. Olha só, o comprimento do tubo será determinado levando em conta a taxa de transferência de calor desde a temperatura média do ar, o T barra int, até a temperatura da corrente livre T infinito da água. Para isso, precisaremos estimar uma temperatura da superfície externa da parede do tubo, já que o coeficiente convectivo do lado externo depende desta temperatura, ok? Então, então nós temos aqui a temperatura média dentro do ar, temperatura média dentro do tubo, tá? Nós vamos ter a temperatura da superfície do lado interno, temperatura da superfície do lado externo e a temperatura da água, que é da corrente livre. Então, nós vamos ter 3 resistências térmicas. A resistência térmica convectiva do lado interno, aqui do outro lado a resistência térmica convectiva externa e aqui no meio a resistência térmica condutiva, tá? Então, aqui a gente vai usar a condutividade térmica do tubo. Então, aquela energia térmica que ocorre, o resfriamento, que ocorre o resfriamento do ar, tá? Vai sair por aqui, por esse caminho aqui, que vai desde a temperatura média do ar até a temperatura da água. Bom, e aí usando o esquema da soma das resistências térmicas, tá? A taxa de transferência de calor é igual à temperatura média interna do ar menos a temperatura da água dividido pelo somatório das resistências térmicas, tá?
se nós dividirmos as resistências térmicas por L, tá? Aí vai ficar somatório das resistências térmicas asterisco, que é por unidade de comprimento. E está aqui o L, tá? Aqui ele é comum, vezes a temperatura. Só voltar um pouco. Tá vendo? Então, ó, tem um L aqui, o outro L nesse denominador, o outro L aqui, tá? Então ele vai para cima depois lá nessa equação, ele vem aqui para cima, tá? E aqui a soma das resistências térmicas, né, por unidade de comprimento, está aqui sem o L no denominador, ok? Porque ele foi lá para cima no numerador. Muito bem. O nosso problema é esse cara aqui chamado HCI, o coeficiente convectivo do lado externo. Por quê? Por causa disso. Só voltar aqui, tá? Ele vai depender dessa temperatura, TSE, e vai depender dessa temperatura. Essa TSI e a TSE nós não temos. Tá? O HCI não depende dessa temperatura externa, ele depende só da temperatura de entrada e saída do ar, né, que está relacionada com essa aqui, ó, a temperatura média interna. Então, o nosso grande problema é essa temperatura que nós vamos ter que estimar o valor até o processo convergir. Tá? Foi igual aconteceu no exercício anterior, que a gente não tinha a temperatura da placa, a gente precisou estimar até convergir, ok? Bom, antes de calcularmos a resistência térmica total, precisamos calcular o coeficiente convectivo externo, que será em função do número de Nusselt externo e esse do número de Rayleigh. Como não conhecemos a temperatura da superfície externa da parede do tubo, vamos estimar o valor e depois verificar a sua convergência com tolerância de 1%. Nesse caso em que há água líquida do lado de fora, é de se esperar que a temperatura TSE esteja muito mais próxima de T infinito do que da temperatura média interna do ar, ou seja, de T barra int. Tá? Isso realmente acontece na prática. Tá? Bom, estimando o valor da temperatura da superfície externa da parede como 289 Kelvin, lembrando que a temperatura da corrente livre é de 285 Kelvin, nós vamos ter uma temperatura de filme do lado externo de 287 Kelvin. Tá? Então, nós vamos avaliar as propriedades da água a 287 Kelvin, ok? Então, aqui nós estamos iniciando, tá, a primeira iteração. Então, nós vamos fazer uma estimativa do TSE de 289 Kelvin. Vamos fazer todos os cálculos e ver quanto que vai dar lá na frente. Então, ó, interpolando as propriedades da água a 287 Kelvin, nós temos aí o valor da densidade, calor específico, viscosidade dinâmica, condutividade térmica, número de Prandtl e coeficiente de expansão volumétrica. Bom, a viscosidade cinemática é o μ sobre ρ, que vai dar esse resultado aqui, em metro quadrado por segundo, 1,167. A difusividade térmica vai dar 1,417 vezes 10 a menos 7. Tá? E o número de Rayleigh, para a convecção natural, é isso aqui, né? G vezes beta, vezes a diferença de temperatura entre a temperatura da superfície externa e da corrente livre, vezes o diâmetro externo ao cubo, dividido por μ vezes alfa, tá? A viscosidade cinemática e esse alfa aqui de difusividade térmica. E aí, substituindo os valores, ó, tem que tomar cuidado que quando é líquido, tá? O coeficiente de expansão volumétrico, beta, ele é tabelado. Tá? Esse resultado dá 3,4776 vezes 10 a 7. Tá? Então, isso é o valor do Rayleigh. Ok? E daí, nós vamos calcular o número de Nusselt do lado externo, tá? Em função do Rayleigh e do número de Prandtl. Bom, e aí, substituindo os valores, tá? Nós vamos ter que o valor do número de Nusselt do escoamento externo vale 51,72. Beleza? Estamos na primeira iteração, tá? Bom, e aí a gente calcula o coeficiente convectivo externo, ok?
esse número de Núcio, o diâmetro externo, a condutividade da água, e o coeficiente de convecção externa dá 300,8 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Então, isso aqui ainda é uma estimativa. Bom, né, se nós tivermos chutado o valor correto, lá no final, depois, aquela temperatura vai bater com a de 289 Kelvin, tá, ok? Se não, vai dar outro valor. Aí a gente substitui os valores, tá? Aqui é vezes, tá? Então, essa aqui é a resistência térmica. O resultado vai dar 0,22698 metros vezes Kelvin por watt, tá? Então, aqui está a resistência térmica convectiva interna, a resistência térmica condutiva e a resistência térmica convectiva externa, do lado externo. Beleza? Então, é só a conta. E aí nós vamos calcular o comprimento do tubo, né? A gente tem a taxa de transferência de calor, né? O L, a temperatura média do lado interno, a temperatura do fluido da água do lado externo e a resistência térmica convectiva. Então, o comprimento do tubo vai dar 10,667 metros. Beleza? A gente não pode se enganar, se não tivesse pedido a temperatura da superfície externa e interna, a gente não poderia ter achado que esse aqui seria o comprimento final do tubo. Tá? Então, se pedir só o comprimento do tubo, se eles fizerem chegar nesse resultado e parar, se, né, vamos supor que a temperatura da superfície externa seja diferente daquela estimada, o resultado vai estar errado, ok? Tem que tomar cuidado. Agora vamos calcular a temperatura da superfície externa com linha, tá? Para verificar se vai dar aquele resultado que bateu, tá? E verificar com a estimativa inicial. Na verdade aqui é de 289 Kelvin, tá? Tá errado aqui, tá? É 289, ok? Bom, a taxa de transferência de calor vai ser o coeficiente convectivo do lado externo, vezes πdL, tá? Vezes a nova temperatura, menos a temperatura corrente livre. Então, ó, substituindo todos os valores, inclusive o comprimento do tubo encontrado, o TSE' deu 285,7 Kelvin, tá? Então, essa é a temperatura da superfície, a nova temperatura da superfície externa. Tá? Então, ó, ela deu mais próxima do 285 do que do 289 que tinha sido estimado. Aqui está certo, tá? Então, a nova temperatura menos a temperatura anterior que tinha sido 289, tá? Coloquei em módulo aqui. Dividido por 289, que é o anterior, vezes 100%, deu 1,14%. Quase que deu já 1%, né? Provavelmente o próximo passo já vai convergir, tá? Então, ó, e relativo vale 1,14%, maior que 1%, nós vamos continuar o processo iterativo. Então, a nova temperatura da superfície vai ser de 285,7 Kelvin, ok? E não de 289 como a gente tinha estimado, tá? Então, ó, início da segunda iteração, ali acaba a primeira iteração, ok? Então, a gente vai começar a segunda iteração. O TS' agora é 285,7. Tá? Nós vamos calcular a nova temperatura de filme do lado externo, que é o 285,7 mais 285 dividido por 2, que dá 285,35 Kelvin. Tá? A gente vai interpolar para obter as propriedades da água nessa temperatura. Então, aqui as novas propriedades. Tá? Vamos calcular tudo de novo, ok? A nova viscosidade cinemática, a nova difusividade térmica, tá? Vamos calcular novamente o número de Rayleigh, tá? O número de Rayleigh agora vai dar 4,9653 vezes 10 a sexta. Vamos substituir na equação do Church-Chu, tá? Vamos calcular, e agora o novo número de Nusselt vai dar 28,856, beleza?
Não precisa entender todas as contas, você precisa entender o básico para poder enxergar o problema. Aí a gente substitui na equação que relaciona o número de números com o coeficiente convectivo. O novo valor do coeficiente convectivo, lembra que era em torno de 300 no passo anterior, agora deu 169,3 watt por metro quadrado Kelvin. Tá? Já diminuiu bem. Bom, e aí a gente faz a soma das resistências térmicas, que agora dá 0,23504 metro vezes Kelvin por watt. A gente vai calcular agora o comprimento do tubo, tá? Que 704,9 igual a L vezes 300 menos 85, agora dividido por 0,23504. O novo comprimento do tubo deu 11,045 metros, tá? O outro tinha dado 10,7 metros mais ou menos, né? Aproximadamente. Então alterou um pouco, ok? Era de se esperar porque o coeficiente convectivo deu diferente, ok? Bom, e agora a gente calculando o TS', aqui está errado também, deu aquele 285,7, né? Preciso arrumar esse detalhe, mas depois eu arrumo o Word, ok? Mas é 285,7 Kelvin, ok? A gente vai calcular o TSE duas linhas, tá? Usando a taxa de transferência de calor por convecção entre a temperatura da superfície externa da água, tá? A gente substitui para os valores, inclusive o novo comprimento do tubo, tá? O valor agora deu 286,2 Kelvin. Tá? Então essa é a nova temperatura da superfície externa. Comparar com aquele anterior. Tá? Aqui está certo. Ó. 286,2, comparar com 285,7, que foi da primeira iteração lá, essa aqui já é da segunda, tá? Vezes 100%, dá um erro de 0,175%. Tá? Esse erro é menor que 1%, então nós podemos considerar que a temperatura da superfície externa da parede do tubo vale 286,2 Kelvin. E nesse caso, o comprimento do tubo também foi determinado nesse processo iterativo e vale 11,05 metros. Tá? Então, tá aqui. Então, o processo convergiu. Letra E, a temperatura média da temperatura da parede externa do tubo, tá? O TSE. Então, já foi calculado no interior, dá 286,2 Kelvin de 13,2 graus Celsius. Beleza? Letra F. A temperatura média da superfície interna do tubo. Então, é mais fácil calcular a taxa de transferência de calor por convecção do lado interno, tá? Que vai ser o HCI, πDIL, né? Vezes a temperatura média interna menos o TSI. Tá? E aí a gente substitui os valores, tá? E aí o TSI vai dar 288,6 Kelvin, ou seja, 15,6 graus Celsius. Tá? Então tá aí o exercício, tá? Acaba aqui na letra F.